Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este importantíssimo assunto, esse módulo especial e importantíssimo sobre o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, conhecido como seguro-defeso. Eu trouxe para vocês aqui o conteúdo completíssimo, tanto com base na lei como com base no decreto. Então as informações que eu vou trazer para vocês, se vocês estiverem olhando na lei, você fala, professor, tem coisas a mais. Se vocês estiverem olhando no regulamento, no decreto, vão falar, professor, tem coisa diferente. É porque eu tenho tudo da lei e tudo do decreto, juntei tudo e criei um grande compilado com todas as regras da lei e do decreto, ou seja, tudo o que pode cair na sua prova sobre o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, o conhecido como seguro-defeso, o que quer que caia, seja a banca tirando questão da lei, seja a banca tirando questão do decreto, do regulamento, esse nosso material diagramado vai trazer tudo para vocês, tá bom? De forma plena e suficiente. Vamos começar então? Vem comigo, vem conhecer o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, seguro-defeso. Bora lá! Muito bem. O que temos aqui? Temos este assunto especial que é o seguro-desemprego do pescador artesanal. E não é qualquer pescador artesanal, é o pescador profissional artesanal. Também conhecido como seguro-defeso. E eu me baseei para montar esse material diagramado para vocês, como já disse, tanto na lei 10779 de 2003, quanto no decreto 8424 de 2015. Tá certo? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Tanto na lei 10779, vou até anotar aqui, de 2003, como no decreto 8424 de 2015. Feito minhas anotações aqui também, vamos seguir. Bora então estudar este assunto com base na lei e com base no decreto, tá certo? Vem comigo e vamos detonar este assunto, desmistificar este assunto, memorizar este assunto de forma diagramada, com todos os seus detalhes e todas as suas profundidades, tá bom? Eu dividi este assunto, como é extenso, eu dividi em duas partes, parte 1, parte 2, e vamos aí, nessas duas partes, concluir o assunto. Vem comigo. Muito bem. Vamos agora na parte 1. Primeira parte, já que o assunto é longo, vamos aí para a parte 1, começando pela introdução, tá? Seguro-desemprego do pescador artesanal. Vamos lá. O pescador artesanal que faça da pesca sua profissão habitual, por isso que ele é profissional, né? Um pescador artesanal profissional, ou profissão habitual ele fará dessa pesca ou principal meio de vida, ele fará jus a um benefício de seguro-desemprego. E qual é o valor desse seguro-desemprego? O valor desse seguro-desemprego é de 1 salário mínimo mensal. Tá certo? 1 salário mínimo. Tá aqui. E será devido quando? Ora, durante o período de defeso. Durante o período de defeso da atividade pesqueira, durante o período que ele não pode pescar, vamos detalhar isso já, tá bom? Por que ele não pode pescar por algum período? Para a preservação da espécie. Então vejam, vamos dar aqui o seguro-desemprego que é devido aí ao pescador artesanal. Mas por que pescador artesanal profissional? Porque é aquele que faz da pesca a sua profissão habitual ou principal meio de vida. Será aí o seguro-desemprego, o valor será de 1 salário mínimo mensal, durante o período em que ele estiver impedido de pescar, ali o período de defeso, para que as espécies possam aí se reproduzir, portanto, para preservar a espécie. Tranquilo? Vamos seguir com essa introdução. Para se beneficiar deste seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como seguro-defeso, tá? Seguro-defeso. Seguro-defeso é o nome popular. O nome técnico é seguro-desemprego do pescador artesanal ou do pescador profissional artesanal. Se a banca colocar seguro-defeso, tá certo também, tá bom? É o nome
né, menos técnico, mas está certo também. Vamos seguir. Pode ser utilizado pela banca. O pescador artesanal, mas não qualquer pescador artesanal. Tem que ser sempre aquele que faz da pesca a sua profissão habitual ou o principal meio de vida. Ele deverá exercer sua atividade profissional, tá aqui, ó. Primeiro, ininterruptamente, de forma artesanal. Eu já vou conceituar para vocês o que é ininterruptamente e o que é artesanal, o que é em regime de economia familiar. Aguenta aí, tá? Individualmente ou em regime de economia familiar. Então tem que ter os 3 requisitos, não é um ou outro, são os 3. Olha só, ininterruptamente e de forma artesanal e individualmente, agora ou individualmente ou em regime de economia familiar. Tranquilo? Então, para ter direito ao segundo defeso, esse pescador artesanal deve exercer de forma profissional a sua atividade de forma ininterrupta, de forma artesanal e sozinho, ou em regime de economia familiar. Vamos conceituar tudo isso para vocês? Bora lá! Vamos conceituar. Olha só. Considera-se profissão habitual ou principal meio de vida a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior, ou seja, entre a última interrupção de pesca, né, e o atual. Ou seja, é considerado profissão habitual ou principal meio de vida aquele que você exerceu desde o último defeso até nesse período entre os 2 defesos. Tá certo? Ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. Então, para se configurar profissão habitual ou principal meio de vida, então ele tem que ter trabalhado, né, como pescador aí artesanal desde o fim do último defeso, né, a partir quando o último defeso, né, deixou de existir e liberou a pesca, até o início do defeso atual. Ou seja, então todo o período de pesca permitida após o defeso anterior e antes do defeso atual, todo esse período, se ele trabalhou como pescador artesanal, ele é um pescador artesanal, né, profissional, profissão habitual, ou faz dela o principal meio de vida. Ou nos 12 meses anteriores ao defeso em curso, ou seja, esse defeso de hoje, para saber se ele exerceu ou não a atividade como principal meio de vida ou de forma habitual, verifica-se se ele trabalhou como pescador artesanal nos 12 meses anteriores. Ou desde do último defeso até o que for menor, tá bom? Então compara, ó, se passados desde o último defeso até hoje menos de 12 meses, vale esse período desde o último defeso até hoje. Se for mais do que 12 meses, basta que tenha trabalhado nos últimos 12 meses como pescador para que seja para que ele seja considerado um pescador que faz da pesca a sua profissão habitual ou principal meio de vida. Tranquilo? Vamos seguir para mais conceitos. Tem que ser ininterrupto, né? O que é ininterrupto? Considera-se ininterrupta a atividade aqui exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o defeso em curso, ou mesma coisa, né? Os 12 meses imediatamente anteriores ao defeso em curso, o que for menor. Ah, professor, mas está igual. Está igual. Por que está igual ao anterior? Ora, porque um conceito é o da lei, o outro conceito é o do regulamento. A lei dá este conceito como sendo, né, o conceito de ininterrupto, por exemplo. E o decreto o regulamento dá o conceito como sendo este período o conceito de aquele chamado como pesca habitual ou principal meio de vida. Ou seja, para provar que ele é pescador e o faz de forma ininterrupta. Então, independentemente do que a prova coloque, se ela coloque que este prazo é o prazo conceitual de ser ininterrupto, ou é o prazo conceitual de ser aí a principal meio de vida, né, ou fazer da pesca a sua prática habitual, profissão habitual, em quaisquer que sejam as perguntas da prova, seja sobre profissão habitual, seja sobre principal meio de vida, ou sobre o prazo considerado para ser considerado ininterrupto, o conceito é o mesmo. É o período desde o defeso anterior até o atual, ou os últimos 12 meses de forma ininterrupta de trabalho. O que for menor, o conceito é o mesmo. Fechou? Vamos seguir.
Muito bem. Entende-se, e agora também pode trabalhar individualmente. Individualmente, vocês sabem, é sozinho. Ou em regime de economia familiar. O que é regime de economia familiar? É quando o trabalho dos membros da família, da mesma família, é indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e mútua colaboração, sem a utilização de empregados. Então vejam, nós vimos que tem que ser, aí, fazer da pesca a sua profissão habitual, o principal meio de vida, tem que trabalhar de forma ininterrupta, né? Nós vimos também que tem que trabalhar em regime de economia individualmente ou em regime de economia familiar. Individualmente é sozinho, ou em regime de economia familiar, quando ele exerce atividade, né, trabalhando com os membros da mesma família. E esse trabalho dos membros da mesma família é indispensável à própria subsistência. E ele é exercido em condições de mútua dependência e mútua colaboração, sem a utilização de empregados. Tranquilo? Então o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui, né, uma situação de um segurado especial, pescador artesanal, que pode exercer sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Tá bom? E aí vai poder se beneficiar, preenchidos os demais requisitos, deste seguro defeso. Mas vamos avançar. Daqui a pouco tudo vai ficar claro. Eu estou trazendo os conceitos ainda. Depois que os conceitos estiverem todos colocados, a gente começa a montar o quebra-cabeça. Vamos lá. Considera-se pescador artesanal, né? O que é pescador artesanal? Né? Qual a diferença do artesanal para o não artesanal? O artesanal é aquele que individualmente, ou, como já vimos, em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual, já vimos, ou principal meio de vida, também já vimos, desde que, agora vem os poréns, desde que não utilize embarcação, ou seja, pesca de vara de mão, de vara de bambu, de carretilha, molinete, linhada, tarrafa, mas ele não utiliza embarcação, ou utiliza embarcação de pequeno porte. Não pode ser uma embarcação de médio porte nem de grande porte, pequeno porte. Pequeno porte é aquela que tem uma arqueação bruta AB igual ou menor que 20, tá bom? Então vejam, quem pode ser pescador artesanal? Aquele que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão principal, né? Sua profissão habitual ou principal meio de vida, e agora vem as condicionantes. Primeiro, não pode ter barco, então uma primeira possibilidade, é uma ou outra. Primeira possibilidade para ser pescador artesanal, não tem barco, não tem embarcação, pesca, né, de barranco. Segunda possibilidade, ele até pode ter barco ou usar um barco, mas tem que ser um barco de pequeno porte. Se cair na sua prova que o barco é de médio ou grande porte, não dá direito aí ao benefício, né? Porque ele não é um pescador artesanal. E esse seguro defeso, esse seguro-desemprego do pescador artesanal profissional, pressupõe que seja um pescador artesanal. Se ele usa uma embarcação de médio porte ou de grande porte, não é artesanal, não terá direito ao benefício. O benefício não é para qualquer pescador profissional, só para o artesanal. E o artesanal tem que trabalhar sem barco ou usando um barco de pequeno porte. O que é barco de pequeno porte? É aquele que está lá no seu documento de registro, que possui uma arqueação bruta, tá? Que é o cálculo considerando os espaços internos da embarcação multiplicado por um valor determinado, que pouco importa como o cálculo é feito, mas que você vai ter aí o valor desta arqueação bruta, tem que ser igual ou inferior a 20. Se no documento constar que é superior a 20, aí será de médio porte ou de grande porte, conforme o caso. Mas para que possa ser aí pescador artesanal, ou é sem barco, ou pode usar barco, mas tem que ser de pequeno porte. E como é que eu vou saber que o barco é de pequeno porte? Porque a banca, a questão vai falar para você, ou que o barco é de pequeno porte, ou que a arqueação bruta daquele barco é igual ou inferior a 20. Aí alguém vai perguntar, 20 o quê? 20 nada. É uma unidade adimensional. Então, 20 é o número que vai estar no documento. Se no documento tiver um número igual ou inferior a 20, em referência à arqueação bruta, é pequeno porte. Se for maior do que 20, é médio ou grande porte. Tranquilo? Então vamos seguir. Bora comigo! Lembrando que não são 20 toneladas, viu, pessoal? Tem nada a ver com peso, não é 20 toneladas, nada disso.
20 é a arqueação bruta, que é um cálculo adimensional feito com base em regras internacionais e consta no documento da embarcação, tá bom? Vamos seguir. Somente terá direito ao seguro-desemprego, gravem isso aqui, que isso aqui vai cair na sua prova, pessoal. Já estou dizendo, hein, Estou dizendo que isso aqui vai cair na sua prova, então, já sabe, né? Consultei a bola de cristal, bora lá. Olha só. Somente terá direito ao seguro-desemprego o segurado especial. Segurado especial, pescador artesanal, que não disponha de outra fonte de renda diversa. Tá aqui, Não disponha de outra fonte de renda diversa desta atividade pesqueira. Então, olha só. Para ter aí direito ao seguro-desemprego do pescador artesanal, esse seguro defeso, tem que ser segurado especial. Não pode ser um contribuinte individual. Tem que ser um segurado especial, pescador artesanal profissional, como vocês sabem, mas não é qualquer pescador artesanal, é o segurado especial. E além disso, ele não pode ter outra fonte de renda diversa da pesca. Vamos seguir. Muito bem. O pescador profissional artesanal, que é esse aqui que estamos falando, não fará jus no mesmo ano a mais de um benefício de seguro-desemprego. Mas como poderia, professor, ganhar mais de um seguro-desemprego? Ora, decorrente de defesos relativos a espécies distintas, por exemplo. Olha só, imagine que tem ali algumas espécies que ele pesca e diversas dessas espécies foram aí colocadas na lista do defeso ali, né, de que não podem ser pescados durante um período. Ora, nesse caso, pessoal, não vai ter direito a um seguro-desemprego, a um seguro-defeso por espécie. Não. Ele não terá direito, esse pescador profissional ou artesanal não fará jus, ou seja, não pode receber dentro do mesmo ano mais de um seguro-desemprego do pescador artesanal profissional, ou seja, mais de um benefício desse seguro defeso decorrente de defesos de espécies distintas. Pouco importa quantas sejam as espécies. Ele não vai ter direito a mais de um seguro defeso, mais de um seguro-desemprego do pescador artesanal pelo fato do defeso de espécies distintas. Não. Vamos seguir. Se ele já recebeu por um, não receberá por outro dentro do mesmo ano. Seguindo. Para fins de concessão do benefício, considera-se período de defeso. O que é período de defeso? Ora, considera-se período de defeso da atividade pesqueira, tá? Aquele fixado por quem? Quem fixa o defeso? É o INSS? Não, não é o INSS. É o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. IBAMA, grave isso. IBAMA. Seja em relação à espécie marinha, seja em relação à espécie fluvial, seja em relação à espécie lacustre, tá certo? Seja do mar, seja do rio, seja dos lagos, tá? E cuja captura o pescador se dedique, né? A cuja captura o pescador se dedique, determinando a paralisação temporária. Então, o que é o período de defeso? É a paralisação temporária da pesca para determinadas espécies, com a finalidade de preservação das espécies, né? Nos termos e nos prazos fixados nos respectivos atos, né, publicados aí pelo IBAMA. Então, vejam. Quem define qual é o período de defeso para cada espécie? O IBAMA. O IBAMA define qual é o prazo que não pode pescar o peixe do mar, né, cada peixe, eventualmente marítimo, fluvial, lacustre. Quem vai definir? O IBAMA. Então o IBAMA define, tá? Ele é que fixa este prazo de quando começa e quando termina o período de defeso. E o que é o período de defeso? É o período em que não se pode pescar. É o período, né, em que é determinada a paralisação temporária da pesca para que se possa preservar determinadas espécies que estejam em extinção, ou que estejam, né, reduzindo aí, estejam também precisando se reproduzir, enfim. É o período para proteger as espécies para que elas não sejam aí, né, extintas. E
Os termos e os prazos para este defeso serão fixados nos próprios atos. Então não é que uma regra padrão. A cada ato, né, em que se define o período de defeso, fixa-se o período de defeso, né, e os termos e os prazos serão fixados aí no respectivo ato. Tá bom? Do IBAMA. O IBAMA é que fixa o período de defeso para a atividade pesqueira. Vamos seguir. Vamos falar agora sobre o Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP. É bom vocês saberem o que significa esse RGP, que ele pode cair na sua prova, tá? O benefício será devido ao pescador profissional artesanal. Gravem, né? Se falar na prova pescador artesanal, tá certo, mas saibam que é o profissional, viu? Em vários lugares, a lei, o regulamento, fala só pescador artesanal, né? Mas é bom que vocês saibam, mas não é qualquer pescador artesanal. É o pescador profissional artesanal, que seja segurado especial, tá certo? E que faça da pesca sua profissão habitual ou principal meio de vida, individualmente ou em regime de economia familiar, né? Tem que ser segurado especial. Vamos seguir. Muito bem, pescador profissional artesanal, ele será devido para esse pescador, só que esse pescador tem que estar inscrito. Tem que estar inscrito onde? Nesse RGP. Tem que estar inscrito no Registro Geral de Atividade Pesqueira. Tá? Apesar de ser 4 letras, é só RGP, Registro Geral Pesqueira. É o Registro Geral da Atividade Pesqueira, tá? Que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira, né? Sem prejuízo de licença de pesca concedida na esfera federal quando exigida. Na esfera federal, né? Quando exigida. Então vejam, aqui nós temos que ter 3 coisas. Primeiro, temos que ter o Registro Geral da Atividade Pesqueira. Segundo, não pode dispor de outra fonte de renda diversa. E terceiro, tem que ter licença de pesca concedida se for o caso. Tá certo? Então já sabemos aqui agora nesse slide 3 requisitos importantes a mais aí para que tenha direito ao seguro defeso. Tá certo? Ao seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Primeiro requisito, tem que estar inscrito no RGP, Registro Geral da Atividade Pesqueira. Tem que estar inscrito lá. Tem que estar, ponto. Segundo, vimos aqui, não pode dispor de fonte diversa de renda além da pesqueira. Se ele possui outras fontes de renda, não terá direito ao benefício, mas além de ter o RGP, não pode ter outra fonte de renda. E terceiro, se for obrigado a ter licença de pesca federal, deverá ter também a licença de pesca como requisito para receber o benefício. Então tem que ter o RGP, tem que ter aqui a licença de pesca e não pode ter fonte diversa de rendimento. Fechou? Vamos seguir. Beneficiários, vamos lá. A concessão do benefício não será extensível, não será extensível aos trabalhadores de apoio à pesca artesanal. Então, trabalhador de apoio não tem direito, tá? Assim definidos em legislação específica. E nem aos componentes do grupo familiar do pescador profissional artesanal que não satisfaçam individualmente os requisitos e as condições estabelecidas no regulamento. Então vejam, o benefício aí, o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, conhecido como seguro-defeso, ele não será devido, não será extensivo àqueles trabalhadores que trabalham com apoio de pesca artesanal. Ou seja, o trabalho de apoio à pesca artesanal, eles não terão direito a este seguro-desemprego, tá ok? Do pescador artesanal. Também não terá direito os membros do grupo familiar. Os membros do grupo familiar do pescador artesanal. Olha só. Opa, ficou mudo aqui, voltou o som. Olha só. Então, olha só, também, pessoal, nem os componentes do grupo familiar terão direito. Tá? A não ser que eles satisfaçam individualmente os requisitos para ter acesso ao seguro-defeso nos termos da lei. Mas veja,
O simples fato de fazer parte do grupo familiar não dá a todos os membros o direito ao seguro-defeso, ao seguro-desemprego do pescador artesanal. Não dá. E também não dá direito àqueles que trabalham nas atividades auxiliares de pesca. Para que os membros do grupo familiar tenham acesso ao seguro-desemprego do pescador artesanal, devem satisfazer individualmente os requisitos. E não simplesmente ser parte do grupo familiar de um pescador artesanal profissional para ter direito. Não. Não basta que seja parte do grupo. Tem que satisfazer todos os mesmos requisitos que são satisfeitos pelo pescador profissional artesanal. Tá bom? Então, não basta ser do grupo familiar para ter direito, tampouco bastará ser de uma atividade de apoio para ter direito. Não. Atividade de apoio não dá direito e grupo familiar também não dá direito, a não ser que satisfaçam um ou outro individualmente os requisitos para o direito, para exercer o direito e receber o benefício. Vamos seguir? Olha só. O benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal, que é o seguro-defeso, gravem isso, aqui é questão de prova. É isso que cai na prova, pessoal. Se for cair uma questão e vai cair, é dessa que vai cair também, ó. É pessoal e intransferível. Ou seja, o seguro-defeso, ele é devido apenas à pessoa beneficiária, né? Aquele pescador profissional artesanal, que cumpre os requisitos todos, e ele não é transferível por óbito a dependentes. Ele não é, morreu o pescador artesanal, então aí passam seus dependentes, né, os seus herdeiros a terem direito. Não, não passam. Ele não se transfere a ninguém. É devido apenas a quem é devido, pescador profissional artesanal em vida, né, apenas para ele de forma pessoal e não se transfere a ninguém, portanto é pessoal e intransferível. Em resumo, gravem essas duas palavras. Anotem aí, destaquem para a prova. Coloquem aí. Se cair uma questão na prova sobre pescador artesanal, lembrem-se que ele é pessoal e intransferível. Só é devido ao pescador, pessoalmente, artesanal, ou quem satisfizer aí as condições, né? Além disso, não será transferível, né, no caso do óbito do pescador artesanal, a nenhum outro dependente ou herdeiro. Fechou? Vamos seguir. Pescadores que não farão jus ao benefício do seguro-desemprego. Não farão. Não. Coloque aí, ó. Cuidado, pessoal. Vamos ver agora pescadores que não têm direito. Cuidado para não confundir com os que têm. Então coloque bem grande aí no seu caderno, onde você estiver anotando. Coloque agora. A lista agora é a lista do não. Não tem direito. Questão de prova. Vamos comigo. Olha só. Os pescadores e as pescadoras, ó, né? Pescadores homens, pescadoras mulheres, abaixo listados, não farão jus ao benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso. Quais sejam? Vamos ver aqui 3 casos que não tem direito, ó. Eu vou colocar não, não e não, tá bom? Vamos lá. Primeiro, aqui número 1, número 2 e número 3, que não pode. Primeiro, pescadoras e pescadores de subsistência que pratiquem atividade de pesca com fins de consumo doméstico ou escambo, troca, sem fins de lucro e que utilizam petrechos previstos na legislação específica. Então, esses pescadores e pescadoras de subsistência não têm direito ao benefício do seguro-defeso. Segundo, pescadores e pescadoras amadores, vamos marcar aqui, que utilizam linha de mão ou caniço simples, não tem direito. Por quê? Porque tem que ser pescador profissional, né? O pescador artesanal profissional, os amadores não têm direito. E terceiro, índios e índias. Tá aqui, ó. Índios que pratiquem a pesca para subsistência. Eles não farão jus ao benefício do seguro-desemprego, tá certo? Aqueles que pescam para a subsistência, aqueles pescadores amadores e os índios e índias que pratiquem a atividade pesqueira para a sua subsistência. Tranquilo? Eles vão poder aí pescar e também não vão receber, portanto, o benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal. Tá certo? Então eles não têm direito ao benefício, que é o que importa pra gente agora. Vamos seguir.
Agora vamos falar dos pescadores que farão jus ao benefício. Agora é o sim. Agora é o benefício do sim. Sim. Vamos lá. Fará jus ao seguro-desemprego o pescador artesanal que, durante o período aquisitivo, né, que vocês sabem qual é, porque a gente já estudou qual é o período aquisitivo. É o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso. Ou como vocês já sabem, né, os 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor. É o menor dos prazos dentre 12 meses ou o fim do último e o começo do atual. Beleza, né? E aí segue aqui, ó. Farão jus. Mesmo aqueles que farão jus, aqueles que tenham recebido o benefício do auxílio-doença. Auxílio-doença é o atual auxílio por incapacidade temporária. Auxílio-doença acidentário, né? É aquele auxílio, né, por incapacidade temporária decorrente de um acidente. Ou salário-maternidade. Tá certo? Exclusivamente, agora vem aqui, ó. Exclusivamente sob a categoria de filiação de segurado especial. Vocês já sabem, né? Tem que ser segurado especial. Ou ainda que tenha contribuído para a Previdência Social relativamente ao exercício exclusivo dessa atividade. Então vejam, segurado especial, ainda que tenha recebido auxílio-doença acidentário ou salário-maternidade, né, ou mudando auxílio por incapacidade temporária, normal ou acidentário, ou salário-maternidade, mesmo que eles tenham recebido isso, não há problema, tá? Ou ainda que tenham contribuído para a Previdência Social relativamente ao exercício exclusivo dessa atividade. Então vejam, o fato de ele ter recebido ali nos últimos 12 meses, ou desde o último período de defesa até o período de defesa atual, o fato de eles terem recebido o auxílio por incapacidade temporária, acidentário, né, salário maternidade, isso não tirará deles o direito à percepção do benefício. Tá certo? Tranquilo? Vamos seguir, vem comigo. Muito bem. Voltando aqui, tranquilo? Vamos para o próximo slide. Medidas de gestão e de uso sustentável dos recursos pesqueiros. Olha só. Previamente, ou seja, antes do estabelecimento do período de defeso, deverão ser avaliadas outras medidas de gestão e de uso sustentável dos recursos pesqueiros, por meio de um ato conjunto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Então vejam, não é simplesmente define o período de defesa e está tudo certo. Não. Antes do período de defesa iniciar, né, ou seja, antes de estabelecer o período de defeso, já se deve avaliar, além do defeso que será estabelecido, outras medidas protetivas, outras medidas de gestão e de uso sustentável dos recursos pesqueiros. Tá bom? Então, além, claro, desta medida que é necessária e fundamental, que é o período de defeso, o período em que a pesca, né, é proibida, mas para algumas espécies, além deste período, é importante que, previamente à definição do período, repito, né, defina-se outras medidas de gestão e de uso sustentável dos recursos pesqueiros. Tá? E será por um ato deste Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Eles vão fazer um ato aí que vai dispor sobre outras medidas de gestão e de uso consciente e sustentável dos recursos pesqueiros, que, além disso, também, posteriormente, virá o período de defesa, claro, mas o período de defesa sozinho não é suficiente. Deve existir outras medidas também com esta finalidade. Fechado? Vamos seguir. Lembrando que é um ato conjunto desses dois ministérios aqui, tá? Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o Ministério do Meio Ambiente. Seguindo. As normas, os critérios, os padrões e as medidas de ordenamento, vamos marcar aqui,
as normas que dão ordens, né? Ordenamento de ordem, as normas, os critérios, os padrões e as medidas dessa ordem relativa ao período de defeso serão editadas, observadas as competências dos ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também o ministro do Meio Ambiente, e deverão, agora olha o que deverão, quando essas normas, critérios, padrões e medidas, né, dessas ordens sobre o período de defesa, o que pode, o que não pode, enfim, olha só o que se deve fazer aqui. Primeiro, definir as espécies que são objeto da conservação. Então, primeiro, definir as espécies que serão objeto de conservação, as espécies que não podem ser pescadas. Segundo, quais as medidas de proteção à reprodução. Então, quais as espécies, quais as medidas mínimas, né, permitidas da pesca, por exemplo, desses peixes, e também e ao recrutamento das espécies, petrechos, que são as tralhas de pesca, e os métodos que são proibidos. Então vejam, dentre as ordens que constará desta regra sobre o defeso, deverá constar quais são as espécies protegidas, qual o tamanho eventualmente permitido para que esses peixes sejam pescados, né? Qual a medida da reprodução, recrutamento das espécies, quais são as tralhas de pescas permitidas, pode rede, não pode rede, pode tarrafa, não pode tarrafa, pode usar o de galho, não pode usar o de galho, isso são petrechos, ou seja, os itens, o que o pescador chama de tralha de pesca, né? Quais as tralhas, os petrechos aí permitidos e quais os métodos de pesca que serão proibidos. Então vejam, tem que falar qual peixe que não pode pescar, qual medida que não pode pescar, né? Quais os petrechos que não pode utilizar, quais os métodos utilizados de pesca que não podem ser utilizados, né? Além disso, o que mais deve encontrar nas ordens aí desse ato, dessas normas editadas, né? Normas, critérios, padrões e medidas editadas. O que mais? Segundo, estabelecer a abrangência geográfica da norma, ou seja, eu não posso pescar da onde até onde, em quais rios, em quais lagos, em quais locais. Então, a abrangência geográfica da norma, da onde até onde eu não posso pescar, né? De modo a indicar as bacias hidrográficas, a região ou a área costeiro-marinha e discriminar os municípios alcançados. Então, já sabemos o que não se pode fazer. Agora temos que saber onde não se pode fazer. Sabemos qual peixe não pode pegar, de qual medida, né, com qual petrecho que eu não posso usar e qual método de pesca que eu não posso usar. Beleza. Segundo, onde eu não posso pescar? Onde está proibida a pesca? O local. Está aqui, abrangência geográfica da norma. Terceiro, vamos seguindo. Olha só. Temos aqui então, primeira regrinha, que deve constar das normas, critérios, padrões e medidas. Segunda, né? Vamos seguir. Mesma coisa aqui. Terceira aqui e quarta aqui. Ó, o enunciado é o mesmo. Terceira, definir se há alternativas de pesca disponíveis. Ó, então essas normas vão definir também se há alternativas de pescas disponíveis e se elas abrangem todos os pescadores ou apenas aqueles que atuam de forma embarcada. Por exemplo, pode-se criar dentro das regras algumas alternativas. Por exemplo, ó, você não pode pescar de barco, mas de varinha de mão pode. Por exemplo, né? Ou pode pescar de barranco, mas não pode de barco. Enfim, então tem que definir se há alternativas disponíveis, tá? E além disso, se ela vai atingir a todos os pescadores ou apenas aqueles que trabalham em forma embarcada. Então vai falar, vale para todos os que estão embarcados e os que não estão embarcados? Ou vale apenas para os embarcados? Tem que constar isso no termo lá no documento. Vamos seguir. Além disso, estabelecer mecanismos de monitoramento da biodiversidade e também da atividade pesqueira e também a avaliação da eficácia dos períodos de defeso como medida de ordenamento. Então vejam, eles têm que avaliar, né? Fazer um mecanismo para monitorar se o defeso está ajudando a preservar a espécie, quanto está ajudando a preservar, qual a efetividade desses atos. Precisam ampliar ou pode-se reduzir
né, os atos em si, a abrangência territorial, ou tem que ser mais severo, pode ser menos severo, tudo isso tem que ser monitorado para monitorar a biodiversidade, a atividade pesqueira para verificar, né, qual foi o impacto positivo ou negativo das medidas, avaliar a eficácia desses períodos de defeso, enfim, tudo deve ser avaliado, tudo deve ser monitorado para saber, precisa do defeso? Precisa mais do que no ano passado ou menos? Mais espécies ou menos espécies? Mais rigor ou menos rigor? Para que a norma seja baseada ali com base em, né, em estudos de eficácia, efetividade, biodiversidade e tudo isso mais. Fechou? Vamos seguir. Os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com outro ministério, sempre juntinho aqui, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, deverão periodicamente, como nós já vimos ali, avaliar a efetividade desses períodos de defeso que foram instituídos, sobretudo os de área continental, né, bem como revogar ou suspender seus atos normativos quando comprovada a sua ineficácia na preservação dos recursos pesqueiros. Ou seja, quando perceberem que todas aquelas medidas não estão gerando qualquer benefício, qualquer vantagem, não estão tendo efetividade alguma, então revoga ou suspende a norma. Para que ficar restringindo se está sendo, né, ineficaz? Vamos seguir. Olha só, ineficaz, ineficiente. Muito bem. Inclusive, quando forem observados os fenômenos de seca, estiagem, contaminações por agentes químicos, físicos e biológicos. Olha só, também o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com o Ministério do Meio Ambiente, também devem verificar periodicamente, tá? Além de verificar a efetividade desses períodos de defeso, deve verificar também, né, como eles se comportam diante de fenômenos como seca, estiagem e contaminações físicas, químicas e biológicas. Ok? Então, tudo isso deve ser observado, monitorado periodicamente por esses dois ministérios. Vamos seguir. Olha só. Não será devido o seguro-desemprego do pescador artesanal, profissional, tá aqui, ó. Não será devido, mais um não aqui, ó. Não será devido esse benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal, que é o seguro-defeso, quando houver disponibilidade de alternativas de pesca nos mesmos municípios alcançados pelo período de defeso. Ora, quando nos mesmos municípios para os quais se decretou o defeso, ele declarou o defeso, houver alternativas de pescas disponíveis, então eles devem pescar dentro dessas alternativas, não sendo-lhes devido o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Por que não vai ser devido? Ora, porque ele não pode pescar esses peixes ou nesse local do município, mas ele pode pescar outros peixes ou outros locais dentro do mesmo município. Então, sempre que houver alternativa dentro do mesmo município, né, você não pode exigir que ele saia do município, mas sempre que houver alternativas dentro do mesmo município em que ele pratica a sua pesca, ora, então, ainda que haja uma restrição parcial de uma espécie ou parcial apenas de uma parte do município, em havendo alternativa dentro do próprio município, não será devido o seguro-desemprego do pescador artesanal. Por que não? Porque ele tem alternativas de pesca, portanto não vai receber esse seguro-desemprego. Ele não estará desempregado nesse período. Fechou? Vamos seguir. Vamos falar aqui, pessoal, o que acontece quando houver grave contaminação. Olha só. Excepcionalmente, né, uma situação excepcional, tá? Nas hipóteses de grave contaminação, sejam por agentes físicos, químicos ou biológicos, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá prolongar, olha só, prolongar o período de defeso para as áreas e para os grupos especificamente atingidos aí, nos termos previstos na legislação. Então veja, quando houver grave contaminação por agentes físicos, químicos, biológicos, aí excepcionalmente esse Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá excepcionalmente ampliar o período
né, prolongar o período de defeso para estas áreas atingidas por esta grave contaminação. Além disso, a gravidade da contaminação por esses agentes que nós mencionamos, físicos, químicos e biológicos, quem reconhece a gravidade? O próprio Ministério. Qual Ministério? O da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento identifica a gravidade, tá? A gravidade da contaminação, e com base nessa gravidade, ela própria, esse próprio Ministério, poderá aí, a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá prorrogar o período de defeso, tá bom? Em havendo, claro, grave contaminação. Vamos seguir. O pagamento, vamos falar agora do pagamento aqui nesse caso, olha só. O pagamento do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, quando houver aí, que nós mencionamos, o prolongamento excepcional em virtude de grave contaminação, tá aqui, ó, por agentes químicos, físicos e biológicos, ele poderá, o pagamento de seguro-desemprego, ser prolongado excepcionalmente por até 2 meses. Então vejam, gravem isso. No caso de grave contaminação, que prorrogue o período de defeso, o seguro-desemprego do pescador artesanal também poderá ser prorrogado. Porém, não é por um prazo indeterminado, é por um prazo de, no máximo, 2 meses. Então, mesmo que a grave contaminação prorrogue o período de defeso por mais tempo, o seguro-desemprego, o seguro-defeso, aí do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, poderá ser prorrogado também, porém, né, por um período por até 2 meses. Até é o limite, até 2 meses a mais do que normalmente seria devido. Vamos seguir. Na hipótese de ser efetuado um pagamento excepcional prolongado, que nós mencionamos aqui, tá? Esse pagamento foi prolongado excepcionalmente por até 2 meses, é o prazo máximo 2 meses. Gravem esses 2 meses aqui. É o máximo que pode prorrogar aqui o pagamento do seguro-desemprego do pescador artesanal no caso de grave contaminação. Pois bem, o Conselho Deliberativo, ó, grave aqui, ó, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, deverá respeitar os limites de reserva mínima de liquidez. Qual é o limite de reserva mínima de liquidez? Abaixo do qual este benefício não poderá ser pago de forma prorrogada. Está aqui, ó. 10% do montante da reserva mínima de liquidez prevista na legislação. Ou seja, se houver essa prorrogação de pagamento por conta aqui da grave contaminação, a CODEFAT ela deve garantir, né, deve respeitar o limite mínimo previsto na legislação, que é de 10% desta reserva mínima determinada. Então, em havendo menos do que 10%, chegando nos 10%, aí ele não pode pagar mais. Esse prazo de prorrogação será devido desde que observado e respeitado o limite mínimo da reserva líquida de 10% do que prevê a legislação. Fechado? Vamos seguir. Você tem que saber que valor é esse? Não, apenas o que está na lei aqui, né? Na sua prova, no máximo, vai perguntar qual é o limite. Aí você fala, né, que a CODEFAT, ela, para ter aquele ampliação de até 2 meses no pagamento do seguro defeso, deve-se observar aí, respeitar os limites do que ela pode pagar, que é manter ali uma reserva mínima de liquidez prevista na legislação de 10%. Vamos seguir. Além disso, terá direito ao benefício do seguro-desemprego quem? O pescador profissional artesanal que preencher os seguintes requisitos. Olha só, requisitos obrigatórios para o recebimento. Bom, esse daqui você já tem, já sabem, né? Que nós já vimos, ter registro no RGP. Nós já vimos isso. Tem que ter registro aqui, esse registro geral, né, de pesca. Olha só, tem que ter esse registro? Sim. Só que não basta ter o registro. Esse registro tem que estar com a situação cadastral ativa, tá? Decorrente de uma licença que lhe fora concedida, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de
pescador profissional artesanal. Então você tem que ter esse registro no RGP na condição de pescador profissional artesanal, observado, vejam só, a antecedência mínima de 1 ano contado da data de requerimento do benefício. Então tem que ter no mínimo 1 ano de registro aí do RGP, tá bom? No mínimo 1 ano de RGP, tá? Na condição de pescador profissional artesanal, tá? No mínimo 1 ano. Além disso, mais um requisito. Tem que possuir a condição de, tá aqui, ó. Tem que possuir a condição de segurado especial unicamente na categoria pescador profissional artesanal. Tá vendo? Tem que possuir a condição de segurado especial unicamente nessa categoria. Ou seja, não pode ser um segurado especial, por exemplo, né, que seja um pequeno produtor rural. Não. Só o segurado especial que for um pescador artesanal, né, é que também cumprirá o requisito. Além disso, vamos continuar? Vem comigo. E não é o segurado especial que seja simplesmente pescador artesanal, não, viu? Ele tem que ser um pescador profissional artesanal. Vamos seguir. Mais requisito aqui, ó. Mais requisito. Terá direito ao benefício do seguro-desemprego o pescador profissional artesanal que preencher os seguintes requisitos. Mais requisito aqui, vamos lá. Ter realizado o pagamento de contribuição previdenciária nos termos da Lei 8.212 de 91, tá? Que é a lei de custeio previdenciário. Ele tem que ter recolhido as contribuições dele nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, ou, como sabemos, ou desde o último período de defeso até o requerimento do benefício, o que for menor. Vocês já sabem disso, porque a gente já estudou bastante isso, tá? Observado, quando for o caso, a apresentação de cópia do documento fiscal de venda do pescado à empresa adquirente, né? Vamos colocar aqui, ó. Cópia do documento de venda do pescado, seja a uma empresa adquirente, seja a uma empresa consumidora, ou seja uma empresa consignatária da produção. Pouco importa se você vendeu para uma empresa adquirente que vai vender, que vai consumir, ou que vai ficar em consignação, pouco importa, tá? Em que consta? O que tem que constar nesse documento fiscal? Além do registro, obviamente, da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária ou cópia do comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado com pessoa física. Então, se comercializou a produção com pessoa física, basta apresentar ali, né, a cópia do comprovante de recolhimento da contribuição. Se comercializou com pessoa jurídica, né, seja consumidora, seja adquirente, consumidora ou consignatária, tem que juntar o documento fiscal, tá aqui, né, onde conste, além do registro da operação realizada, também o valor da respectiva contribuição. Então veja, então tem que, além, né, de ter o RGP, tem que ter também aqui o pagamento da contribuição nos últimos 12 meses ou desde o último seguro, né, do último período de defesa até hoje, até o período de defesa atual, o que for menor. E aí tem que juntar os documentos fiscais, caso tenha vendido para pessoa jurídica, adquirente, consumidora ou consignatária, ou a cópia ali do recibo de recolhimento da contribuição, caso tenha comercializado com pessoa física. Provar que exerceu a atividade e que pagou contribuição por ela. Vamos seguir. Mais requisitos aqui, ó. Mais requisitos para ter direito ao seguro-desemprego do pescador profissional. Vamos lá. Não pode estar em gozo de nenhum benefício decorrente de programa federal de transferência de renda com condicionalidades ou de benefício de prestação continuada da assistência social, que é o BPC-LOAS. Ou, veja, não pode ter programa de transferência de renda com condicionalidades, também não pode receber benefício de prestação continuada da assistência social, ou também não pode receber benefícios de prestação continuada da Previdência Social, exceto 2. Só pode receber auxílio acidente, né, vou colocar exceto aqui, ó,
exceto auxílio acidente ou pensão por morte. Então vejam, para receber o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, não pode receber nenhum benefício decorrente de Programa Federal de Transferência de Renda, né, com condicionantes para recebê-lo. Não pode receber qualquer BPC, não pode receber BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, e também não pode receber benefícios da Previdência Social, exceto benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto, está aqui, pensão por morte pode, e o auxílio acidente pode. Então, se falar, pode acumular este seguro-desemprego do pescador artesanal com pensão por morte? Pode. Posso acumular esse seguro-desemprego do pescador profissional artesanal com auxílio acidente? Pode. Com BPC-LOAS? Não. Com os demais benefícios de prestação continuada da Previdência? Também não. Com os benefícios aí federais de transferência de renda? Também não. Tranquilo? Isso vai cair na prova. Questão certa para a prova, ó. Prova, vou colocar aqui questão de prova. Questão de prova. Depois vão dizer que eu não avisei, hein? Tá aí. Outro requisito, mais um requisito, vamos lá. Não pode ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou outra fonte de renda diversa daquela atividade pesqueira, como nós já vimos, né? Vedada pelo período de defeso. Ou seja, não pode ter outro emprego além daquela pesca profissional artesanal, não pode ter outro emprego, outra relação de trabalho, né? Ou também não pode ter nenhuma outra fonte de renda que não seja aquela decorrente da pesca que foi alcançada pelo defeso. Porque se sua pesca não foi alcançada pelo defeso, você também não tem direito, né? Só aquele que não tiver emprego, outra fonte de renda, outra atividade profissional, né? E nenhuma outra fonte de renda, não exercer qualquer atividade que não seja aquela atividade pesqueira que está proibida de ser realizada pelo período de defeso. Fechado? Vamos seguir. Comprovação da contribuição do segurado especial. Como é que a gente comprova? Olha só. A comprovação do recolhimento da contribuição do segurado especial, pescador artesanal, evidentemente profissional, deverá ser feita nos termos determinados pela própria legislação previdenciária. Excluído o período de defeso. Evidentemente, no período de defeso, não se pode pescar, não se pode exigir recolhimento de contribuição previdenciária, tá? A não ser que tenha havido, claro, comercialização. Ou seja, não vai recolher contribuição desde que não tenha havido comercialização de espécie alternativa de pescado não contemplada no ato que fixar o período de defeso. Ou seja, ele tem que comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, sim, na qualidade de segurado especial, como um pescador profissional artesanal, exceto no período de defeso. No período de defeso, ele não recolhe contribuições previdenciárias, a não ser que ele esteja pescando e comercializando uma outra espécie de pescado que não foi alcançado pela regra do defeso. Está aqui, ó, é uma comercialização de uma espécie alternativa, não contemplada no ato que fixar o período de defesa. Ou seja, proibiu pescar dourado, mas não proibiu pescar pintado. Então você não vai recolher contribuição sobre dourado, já que você não pode pescar e vender dourado. Mas se você pode pescar e vender pintado, você vai recolher contribuição previdenciária sobre o pintado, que é uma espécie alternativa que não estava contemplada no ato de defesa, por exemplo, né? Ou piranha, por exemplo. Às vezes, né, piranha muitas vezes não entra ali na regra do defeso. Piranha pode pegar, em regra. Então, né, não pode pegar pintado, não pode pegar dourado, não pode pegar pacu, mas pode pegar piranha. Então, se você pegar piranha e comercializar piranha, sobre essa comercialização incide contribuição. Por quê? Porque ela é uma espécie alternativa não alcançada pela regra que fixou o período de defeso. No entanto, se não houver qualquer espécie alternativa, você não pode pescar nada ali, nada poderá comercializar e não haverá recolhimento de contribuição no período de defeso. Tranquilo? A não ser que exista uma espécie alternativa que permita aí a comercialização. Vamos seguir. Período de recebimento do benefício. Vamos lá. Período de recebimento do benefício. Estamos quase finalizando essa primeira parte aqui desse estudo. Olha só. O período de recebimento do benefício. Qual o benefício? O seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Não poderá exceder
o limite máximo variável de 3 meses a 5 meses. Então vejam, o período de recebimento do benefício não poderá exceder o período máximo variável. O período máximo varia de 3 a 5 meses. O máximo, tá bom? Então esse máximo variável não poderá exceder de 3 a 5 meses de pagamento do seguro a desemprego do pescador profissional artesanal. Grave isso, o período máximo ele é variável, será fixado no ato que determinar aí o período de defeso, mas o período máximo não pode ser aí superior a um período máximo que varia de 3 a 5 meses. Tranquilo? Vamos seguir. Gravem isso aqui, ó. O máximo variável vai de 3 a 5 meses. Seguindo. Agora, importantíssimo, ó, atribuição do INSS quanto ao seguro defeso. Isso é importantíssimo para a prova. Gravem aí. Olha só, prova, né? Cai na prova. Vamos lá. Cabe ao INSS, e é claro que uma prova do INSS, por exemplo, iria perguntar muito sobre as atribuições do INSS. Cabe ao INSS, vamos lá, receber e processar os requerimentos. Além disso, habilitar os beneficiários e também decidir quanto à concessão desse benefício, desse seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Então a quem cabe receber a documentação, processar, habilitar os beneficiários e decidir sobre a concessão ou não deste benefício do seguro-desemprego do pescador artesanal. Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Seguindo. Vamos lá. O INSS, no ato da habilitação ao benefício, já que ele é competente, deverá verificar a condição de segurado pescador artesanal. O próprio INSS deve verificar se ele é mesmo um pescador artesanal, tá? E se recebe ou não alguma contribuição previdenciária. Por quê? Porque nós sabemos que não pode acumular, exceto pensão por morte, auxílio acidente, né? Então veja, o próprio INSS vai verificar se ele é pescador artesanal e se ele recebe ou não contribuição previdenciária. Está aqui, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, ou, como vocês sabem, desde o último período de defeso até o período do requerimento, o que for menor. Observados, quando for o caso, que se dedicou à pesca durante o período definido em lei. Ou seja, quem vai observar se é pescador ou não, se recebeu o benefício previdenciário ou não, se está recebendo ou se já recebeu, quem vai verificar se ele cumpre os requisitos para fazer a concessão é o próprio INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Seguindo. Prazo para requerimento. O prazo para requerer o seguro-defeso, o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, tá? Tá aqui. Ele se iniciará 30 dias antes da data do início do período do defeso e terminará no último dia do período. Então, quando ele começa? Ele começa 30 dias antes do período de defeso. Inicia 30 dias antes. E termina quando? No último dia deste período. Tranquilo? E desde que requerido dentro desse prazo, ou seja, desde que requerido entre 30 dias antes do início e até o último dia do período de defeso, o pagamento do benefício será devido, não é só desde o requerimento para frente, não, é por todo o período, desde o início do defeso, independentemente da data do requerimento. Questão de prova. Cai na prova. Veja comigo. Qual é o prazo para requerimento? O primeiro dia para requerimento é em 30 dias antes do início do período de defeso. E qual é o último prazo para requerimento? É o último dia do período de defeso. Então ele pode requerer desde 30 dias antes do início do período
até o último dia do período de defeso. Independentemente de quando ele fez o requerimento, se foi 30 dias antes, 10 dias antes, se foi no último dia do período de defeso, independentemente de quando foi feito o requerimento, o requerente, se tiver direito, ele terá direito a todo o período de defeso. Mesmo que ele faça o requerimento 30 dias antes ou no último dia. Pouco importa a data do requerimento. Em tendo feito o requerimento de 30 dias antes até o último dia do período de defeso, o benefício será devido por todo o período de defeso, independentemente de quando foi feito o requerimento. Portanto, a sua prova vai cair que o benefício será devido do requerimento para frente. Errado. No caso do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal, se requerido no prazo que nós acabamos de ver, o benefício será devido por todo o período, independentemente de quando o requerimento for feito, desde que dentro desse prazo. Fechado? Vamos seguir. Acesso a informações cadastrais. Vamos lá. O Ministério do Trabalho e Previdência e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desenvolverão atividades que garantam ao INSS acesso às informações cadastrais disponíveis no RGP necessárias à concessão do seguro-desemprego, ou seja, disponíveis no Registro Geral da Atividade Pesqueira, tá? Que são necessárias para a concessão do benefício. Então, essas informações serão acessadas pelo INSS. Mas como é que o INSS vai acessar? Ora, por meio de atividades que serão desenvolvidas aí, programas, sistemas, em conjunto pelo Ministério do Trabalho e Previdência, junto com aquele Ministério ali da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Juntos, eles vão desenvolver mecanismos que possibilitem que o INSS consulte diretamente esse registro geral aqui da atividade pesqueira RGP, tá? Para fazer as consultas para que conceda ou não o benefício, né, esse seguro-desemprego ao pescador artesanal. Fechado? Vamos seguir. Olha o que diz a Lei 11.959 de 2009 sobre isso. Olha só. Toda pessoa física ou jurídica que exerça atividade pesqueira, bem como a embarcação de pesca, né? Não só a pessoa, mas como também a embarcação de pesca, elas devem estar previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira RGP, bem como também no Cadastro Técnico Federal, CTF, na forma de legislação específica. Então veja, é obrigado, pessoal, tanto a pessoa física quanto a jurídica, bem como as embarcações, se inscreverem no Registro Geral da Atividade Pesqueira e também no Cadastro Técnico Federal, CTF. Beleza? Vamos seguir. E para fechar essa primeira parte, ó, o último slide dessa primeira parte deste seguro-desemprego do pescador artesanal. Duas observações para vocês. Primeiro, as atividades que garantam ao INSS, nós falamos ali, aquelas atividades que vão garantir ao INSS o acesso às informações cadastrais disponíveis no RGP, que é o Registro Geral da Atividade Pesqueiras, necessárias para a concessão do seguro-desemprego, evidentemente, não poderá resultar em qualquer ônus para o segurado. Ou seja, segurado não pode ter custo algum, tá? Para que essas atividades aí que garantam ao INSS o acesso às informações cadastrais disponíveis no RGP, tá? Não poderão resultar em qualquer ônus, não poderão ter custo algum para o segurado. Ou seja, o segurado não vai ter custo algum. E por fim, aqui, nesta primeira parte, o Ministério do Trabalho e Previdência, ele poderá, quando julgar necessário, exigir outros documentos para a habilitação do benefício. Veja, quem é responsável pela habilitação do benefício? O INSS. A qual ministério o INSS está vinculado? Ao Ministério do Trabalho e Previdência. Então é este ministério responsável pelo INSS, que é o Ministério do Trabalho e Previdência, que poderá, se assim desejar e quando desejar, exigir outros documentos para habilitar o benefício, para conceder, habilitando aí o benefício, que é o seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Fechado? Bem, pessoal, com isso nós finalizamos a primeira parte do estudo
deste benefício, desse seguro-desemprego do pescador artesanal. No próximo módulo, vamos prosseguir com a segunda parte desse estudo. Então nos encontramos no próximo módulo. Até lá!